Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para continuarmos, o estudo do livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor, de Luciano Subirá. Começamos semana passada o primeiro áudio-vídeo e graças a Deus tem falado muito aos nossos corações. E nós vamos continuar aqui o primeiro capítulo. Os capítulos são longos, não tem como fazer tudo de uma vez. E são subtemas, muito interessante. O título oficial, do primeiro capítulo é Primeiro Mandamento. O primeiro pecado, entre colchetes, de Adão, foi o único pecado no Antigo Testamento, o de não amar a Deus, o Otni. Então o subtema de hoje será maldição na igreja. E nós vamos continuar aqui esse assunto, falando sobre o primeiro mandamento. Então vamos orar? Pai eterno, Deus amado, em nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Não queremos sair daqui sem o Senhor agindo sobre as nossas vidas. Queremos estar no centro da Tua vontade, obedecendo a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja honrado, glorificado, adorado em todo o tempo. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, todos sabem que o que eu ofereço aqui, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, é de estudarmos os livros. Eu leio os livros e nós vamos trazendo lições, estudando juntos aquilo que o Senhor fala ao meu coração e eu venho transmitir aqui para vocês, porque o Senhor uma vez falou comigo e disse assim que tudo que eu aprender, tudo que eu aprender dele e ele iria começar, eu iria começar a vivenciar isso na minha vida, mas eu não iria reter só para mim, É para eu passar adiante. Então, tudo aquilo que o Senhor fala comigo, e ele direciona. Tem as coisas, lógico, que é especial para mim, mas aquilo que o Senhor vai colocando e Ele vai direcionando para que eu compartilhe, eu tenho feito, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus e Ele tem cuidado da minha vida. Então, tudo aquilo que eu compartilho aqui, no canal aqui do YouTube, ou lá no Instagram, na sala de oração, ou até mesmo no meu Instagram pessoal, tudo aquilo que eu compartilho é direção de Deus. Não é nada por acaso e não é nada, a Delma tá falando, não, tá? Que eu não quero me gloriar, jamais. Pelo contrário. Então vamos começar aqui. Há uma maldição que assola a muitos na Igreja de Jesus Cristo. Faço essa afirmação ciente de que se trata de um assunto controverso. Alguns questionariam: você não sabe que Jesus já se fez maldição em nosso lugar para livrar-nos da maldição e dar-nos a bênção? Algumas pessoas falam a respeito disso. É fato que Cristo se fez maldição por nós para que recebêssemos a bênção. Abre aí a sua Bíblia. Nós estamos estudando a palavra de Deus e é nela que nós queremos basear tudo aquilo que falamos aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo de 13 ao 16, que diz assim: Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei,
quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, Deus pode abençoar os gentios também com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Caros irmãos, mesmo na vida diária, uma promessa feita por um homem a outro, se estiver escrita e assinada, não pode ser mudada. Depois disso, ele não pode acrescentar coisa alguma. Assim, Deus fez algumas promessas a Abraão e aos seus descendentes. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de muitos, mas ao seu descendente, a saber, Cristo, tá? Então, aqui está explicando que Jesus, ele de fato se tornou maldito por ter se passou, né, pela humilhação, todo aquele processo de redenção, desculpa, e para que hoje nós pudéssemos ter acesso também à mesma promessa que ele fez a Abraão, através de Cristo, que agora sim, através de Jesus Cristo, Deus pode o quê? Nos abençoar. Quem são os gentios? Toda aquela galera, todo o povo que não faz parte do povo judeu, povo de Israel, né? Os israelitas, toda aquela galera que não faz parte, como nós brasileiros não fazemos parte, ingleses, americanos e assim por diante. Só os judeus que faz parte. Mas, através de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez em seu lugar, nos deu essa liberdade de fazer parte do que? Das bênçãos que ele prometeu a Abraão, que é o nosso pai da fé, certo? Continuando aqui, ó. Contudo, isso não significa que não haja mais maldição, ou que alguém que nasceu de novo não possa estar debaixo do efeito dela. Isso é muito sério, tá? Que muitos de nós achamos que porque Jesus fez, então não existe mais maldição. Mas eu também creio dessa forma e eu acho que não é bem assim. Note que Cristo morreu para que nossos pecados não tenham mais domínio sobre nós. Abre aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus, tá? Porém, o pecado continua a existir e ainda é possível pecar. O pecado não nos domina mais. Todo aquele que creu em Jesus, aceitou Jesus em seu coração, recebeu ele como Senhor e Salvador, tem o que? O Espírito Santo, que vai começar o que? A nos purificar, né? A nos santificar. É um processo. Apesar de nós sabermos que Jesus Cristo, ele nos purificou, nos santificou, através de Jesus nós somos santos, nós somos puros, nós somos limpos, nós somos salvos, nós somos isso que é a identidade de Cristo que ele nos deu como herança, certo? Mas é o que? Isso aqui é uma decisão. O pecado continua existindo dentro de nós. E o que a obra da cruz determina é que o pecado não precisa mais nos governar. E que também vale para a maldição. Podemos exercer domínio em vez de ser dominados. Então, o pecado, eu posso, o que eu fazia, não fazer mais. Porque eu tenho livre
Eu sou livre para dizer não, eu não quero. E eu sou livre também para dizer não, se Jesus fez tudo aquilo por mim, não deseja que eu faça isso, eu não vou fazer. Por amor, não por opressão, não por, porque meu pastor está falando, pela religiosidade, por se manter ali intacto, não. Simplesmente pela liberdade que Cristo nos dá em dizer sim ou não. Entende? O pecado, ele faz com que nós nos sejamos escravos daquilo. Por exemplo, quem se vicia em cigarro, tá? Cigarro. A pessoa, o quê? Ela é dominada pelo cigarro. Ela tem necessidade de estar ali fumando, porque o seu corpo pede. E ela não tem controle sobre isso. E isso é qualquer vício, qualquer coisa. Tudo aquilo que nos domina se torna o quê? Um vício. E ele é colocado no lugar de Deus, de Jesus. Então, Jesus, ele foi lá, fez tudo aquilo por nós, né? Se entregou na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, aleluia. E se a gente entende, né, que ele fez tudo isso para que eu pudesse dizer não ao cigarro, não à bebida, não à imoralidade sexual, não à fofoca, não à mentira. Ele fez tudo isso para que eu pudesse falar não, para que eu pudesse rejeitar, para que eu tivesse uma escolha. Por isso que ele fez isso, porque senão eu não teria escolha, nem você. Nós iríamos direto para o inferno. Nós não teríamos escolha de fazer algo diferente, não. E a maldição é da mesma maneira. A realidade posicional em Cristo não é de cumprimento automático, tampouco anula a existência de maldição. Uma das provas é que no Novo Testamento ainda fala dela, citando gente que distintamente de quem frutifica é abençoado, está perto da maldição. Hebreus, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Porém, se continuar produzindo safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e será amaldiçoada, pronta para ser queimada. Tá? O contexto diz assim, no 7. Quando a terra de um lavrador recebeu muitas chuvas e surgiram boas colheitas, aquela terra obteve a bênção de Deus sobre ela. Mas se ela continuar produzindo safras de erva daninha, espinhos, significa o quê? Eu posso ser abençoada hoje, mas se eu começar a produzir, a fazer a coisa errada, a viver em pecado, o que vai acontecer? Eu estou em iniquidade. Eu não estou, eu estou me movendo a continuar fazendo essas iniquidades e o que vai acontecer? Haverá as consequências, e as consequências é justamente a maldição. Quem amaldiçoa não é o inimigo. Quem amaldiçoa é o próprio Deus, tá? Só um entre parênteses aí, porque lá em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio, né, que tá escrito, eu não lembro bem a passagem, que fala das bênçãos e as maldições. Quem tá falando aquilo é o próprio Deus. Não é o diabo que me amaldiçoou, não. Tá? É Deus quem amaldiçoa. Aqui, ó. Acho que é o... Aqui, ó. Hoje eu estou propondo a vocês o que escolham, bênção ou maldição. Tá? Isso está em Deuteronômio 11, versículo 26. Bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, ou o seu Deus, os quais estou dando hoje a vocês. Maldição se desobedecerem. Então significa o quê? Se eu desobedeço a Deus, significa que eu estou vivendo em pecado. Isso automaticamente significa que eu estou em iniquidade.
Vivendo em pecado. Não quer dizer que eu cometi um pecado, tá? Eu cometi um pecado e eu me arrependo. Isso não quer dizer que você está sob maldição. Quer dizer que você está pecador, que faz parte pecar. Mas se eu vivo em pecado, eu adultero e continuo ali arrastando uma vida de iniquidade, tá? Tô dando um exemplo. Eu faço uma fofoca hoje, mas aí eu continuo fazendo fofocas. Eu estou o quê? Vivendo em iniquidade, tá? Vivendo em pecado. E aí sim, eu estou o quê? Desobedecendo a Deus e eu estou o quê? Me desviando do caminho. Eu estou o quê? Querendo a maldição sobre a minha vida, porque maldição, bênção se eu obedeço. Eu vou receber muitas bênçãos. Se maldição, se eu desobedeço. Tá? Podem ver aí, Deuteronômio 11, 26, 27 e 28. Tá? O contexto. É eu que escolho se eu quero bênção ou se eu quero maldição. Mesmo ciente de que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, abre aí Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3, aqui, que como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Então, eu pertenço a Cristo, eu sou abençoada porque eu estou vivendo uma vida conforme Cristo deseja para minha vida. Entende a diferença? E que essa é a nossa posição de direito, tá? Afirmo que há crentes que jamais chegarão a usufruir plenamente a sua herança. Mas por quê? Por quê, Luciano? Por quê? Porque quando quebram um princípio divino, acionam contra si mesmos uma lei estabelecida na palavra de Deus. De que princípio tratamos aqui? Né? Qual princípio será? Ele diz aqui que é o princípio do amor. Enquanto a gente não entende e não pratica o poderoso princípio do amor, não haverá confissão de fé que lhes garanta viver na plenitude da bênção divina. Que forte, né? Então, quando não oferecemos a Deus o amor devido, porque eu não obedeço simplesmente por obedecer, eu obedeço porque eu amo a Deus e eu quero agradar o meu Senhor, eu quero que Ele esteja no centro da vontade dEle na minha vida, eu quero que Ele seja o centro de tudo, eu quero que Ele esteja acima de todos, acima de tudo na minha vida. E quando eu começo a viver isso de uma maneira errada e eu começo a colocar pecados à frente de Deus, eu começo a colocar pessoas à frente de Deus, eu começo a colocar a minha vontade à frente de Deus, eu não estou vivendo o amor. E eu começo o quê? Em vez de receber a herança plena, vida em abundância, a herança que Cristo nos dá, nos deu, nos dá e vai continuar nos dando, que Ele nos oferece. Eu desejo, eu quero. Então, há uma escolha. É isso que Cristo veio nos dar, uma escolha. Eu posso sair desta minha vida medíocre, dessa minha vida pequena, dessa minha vida sem valor. Eu posso continuar nela, ou eu posso sair dela e viver uma vida o que abundante, uma vida plena, uma vida que Cristo me deu, uma vida que com propósito, uma vida que faça sentido, porque se Deus não estiver no centro, nada na minha vida vai fazer sentido.
É o que Eclesiastes diz, porque lá em Eclesiastes fala que tudo é vaidade. Tudo, qualquer coisa que a gente faz sem propósito é vaidade. Sem Cristo no centro da nossa vida é vaidade. Sem perguntar para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu vou lá em tal lugar hoje? Se eu fizer isso só porque eu quero, isso é vaidade. Só para me amostrar, isso é vaidade. Só para dizer que eu sou melhor que fulano, isso é vaidade. Só para provar para os outros que eu posso, isso é vaidade. Tudo que é para ostentar é vaidade. E o que eu quero viver? De vaidade ou eu quero viver de propósito? Uau! Quando não oferecemos a Deus o amor devido, estamos em rebeldia ao seu primeiro e maior mandamento. Observa o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 16, 22. Vamos lá. 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. E anátema é o quê? É consagrado à destruição, maldito, amaldiçoado, tá? Nós também temos essa palavra, anátema, enfatiza que os exemplos de uso no Novo Testamento apontam sempre para a maldição. Aqui, ó, Atos 23, vamos abrir a Bíblia aí um pouquinho. 23, 14, que está escrito lá. Atos 23, 14. Então foram os principais sacerdotes e líderes dos judeus e disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos enquanto não matarmos Paulo. Sobre maldição. Romanos 9, 3. Fala assim: por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue, para o bem desse povo eu digo que estariam prontos a ser condenados ou amaldiçoados eternamente, se isso pudesse salvá-los. Uau! 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, verso 3. Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem mensagens da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? Eis o critério. Ninguém, falando pelo poder do Espírito de Deus, pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Amaldiçoar aqui de novo. E Gálatas 1, versículo 8 e 9. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar o outro evangelho, que seja maldito para sempre. Digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Amém. R.N. Champlin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado versículo por versículo, ele comenta o seguinte, que originalmente essa palavra indicava uma oferta votiva apresentada no templo.
O autor ainda acrescenta: tal vocábulo veio a indicar algo que uma deidade podia ou aprovar ou amaldiçoar. Daí veio a significar um objeto de maldição, tá? Para completar, temos a definição aqui também do termo grego, anátema, segundo o Lexo de Strongs, algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado, especificamente uma oferta resultante de um voto, que depois de ser consagrada a um deus, era pendurada nas paredes ou colunas do templo, ou colocada em algum outro lugar visível, algo dedicado a Deus, sem a esperança de recebê-lo de volta, referindo-se a um animal doado para ser sacrificado. Daí, uma pessoa ou algo destinado à destruição, uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Em suma, não há como amenizar a interpretação. Já deu para entender, né? Que não é algo muito bom. Pelo contrário. Há muitas pessoas na igreja que não entendem o porquê de não alcançar aquele lugar de completa realização em Deus. Fazem tudo o que lhes mandam, todo tipo de campanha, receita milagrosa, mas ainda assim não conseguem encontrar uma vida plena de bênçãos. É verdade. A verdade aqui é que uma maldição as mantém cativas, a tristeza e a angústia, consequência de um pecado e falta de amor ao Senhor. Se há um contraste enorme com o primeiro e principal mandamento, logo é inadmissível na vida de qualquer discípulo de Cristo, tá? Então, o que acontece? As pessoas vivem no quê? Num ciclo vicioso, né? Sempre caem, ai, aconteceu isso, aquilo outro, e vai indo, volta de novo, e volta de novo. Ah, mas por que isso? Tem que se autoexaminar. E muitas vezes, o que acontece? É o quê? É uma maldição. Porque eu estou vivendo em pecado. Ah, mas Delma, eu não faço nada de grave. Gente, o que acontece? Eu tenho que ver que o Senhor, ele não mede pecados. Ele não mede. Aquelas pessoas, vamos supor, lá em Josué, quando roubaram lá a capa, eu esqueci o nome do cara neste momento, mas está lá em Josué, eles ganham lá a luta de Jericó. O Senhor manda matar, né, todas as pessoas. O Senhor mandava normalmente matar, destruir e abominar. O Senhor abominava, quer dizer que era o quê? Maldição já. Aquelas coisas já eram o quê? Anátemas, certo? E aí, o que acontecia? Quando o Senhor excluía, quando o Senhor falava, deixa fora, o que eles tinham que fazer? Não possuir, não trazer para dentro da sua casa, certo? Igual uma coisa, por exemplo, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu vou o Senhor fala, não coma tal coisa, né? Igual, não coma carne com sangue, por exemplo. O Senhor fala isso na palavra dele no Novo Testamento. A única coisa que foi deixado para nós, não comer comidas consagradas, quando a gente sabe que é consagrada, a gente não pode comer. E isso tá lá nas cartas de Paulo, mas eu não lembro qual, mas eu sei que tá. Isso eu tenho que dar uma olhada. Mas isso foi porque o que aconteceu? Os gentios começaram a aceitar Cristo, né? Olhar, querer ter uma vida cristã. E o que acontece? As leis, a Torá, essa coisa toda foi escrita para quê?
para os judeus, né? Os judeus que faziam aqueles sacrifícios, que faziam, né? Eram os judeus, isso era próprio dos judeus. E aí, o que acontece? Jesus veio e abriu, deu oportunidade de salvação para todos. Vamos supor, o povo brasileiro não tinha costume de sacrificar para Deus, né, e tal, aquela coisa toda. Não tinha isso, essas leis, os mandamentos, não tinha. Era para os judeus. Então, o que aconteceu? Não tinha nem conhecimento. Aí, os gentios, né, que eram os outros povos, começaram a aceitar Jesus, a receber Jesus, a querer ter uma vida com Jesus. E aí, eles ficaram naquele impasse. E agora? O que a gente faz? A gente manda eles começarem a obedecerem a lei, mas o Senhor não deixou isso para eles, né? E tal. E agora o que acontece aí? O que aconteceu foi que a ordem foi que a única coisa que nós, como não judeus, tinha que fazer era o quê? Não comer comida sacrificada para outros ídolos, consagradas a outros ídolos, e não comer sangue. Era isso o principal, porque a gente comia de tudo, né? Como até hoje a gente come. Come carne de porco, come galinha, come de tudo, né? E tem outros países que comem outras coisas além disso. A gente ainda come só isso aqui no Brasil, né? Que é o trivial, vamos dizer assim. Carne de boi, carne de galinha, né? Tal, frango e carne de porco. De vez em quando ainda rola um peru, ainda rola outras coisas assim, né? Peixe, né? E tal, mas tinha lá tudo que estava descrito lá para não comer. Não comer peixe sem escama, não comer essas crustáceos, essas coisas assim, não podia comer. Tinha lá umas restrições, tá aqui na Bíblia, tá escrito. É que a gente não tem tanto tempo assim para descrever, para ler. Mas vocês, quando a gente lê lá as leis lá de Gênesis a Deuteronômio, a gente sim tem essa passagem. E foi isso que deixou para nós, para não comermos comida consagrada e não comermos sangue. Só, a gente pode comer de tudo, mas essa é a lei. Claro que tem algumas pessoas que acham, não, eu quero cumprir lá da forma que está escrito lá para os judeus, mas agora, como eu aceitei, eu quero viver dessa maneira. E tá tudo certo, irmãos, não tem nada de errado, tá? O Senhor direciona todas as coisas. Não é pecado, tá? A única coisa que é pecado é se você comer comida com sangue e se você comer comida consagrada aos outros ídolos. Isso se você souber, tá? E aí o que aconteceu? Lá o Senhor já tinha falado para Josué o seguinte: mata tudo, não quero nada, tá, tudo é anátema, tudo é abominável diante de mim, não quero saber, é um povo que eu não aceito, não quero. Beleza, né? Só que teve uma certa pessoa que eu esqueci, não tá vindo o nome dela agora, que foi lá e catou uma capa, mais uma coisinha lá, que eu não lembro bem o que foi, e enterrou na sua tenda. E não contou nada para ninguém, porém a família dele sabia. E o que aconteceu? Eles se tornaram o quê? Malditos. Porque Josué não questionou, não perguntou para o Senhor se podia entrar lá em Ai para fazer, para atacar aquela cidade. Porque aconteceu, a partir do momento que aquele cara, né, aqui, achei, Acã, isso, Acã, obrigada. Acã, né, pegou a prata, a capa, o ouro. O que aconteceu? Ele amaldiçoou o povo de Israel. Para Deus, não foi só Acã. O povo de Israel estava impuro, era anátema naquele momento. Eram malditos naquele momento, porque ele trouxe o quê? Maldição para Israel. E Josué cometeu uma falha de não questionar Deus se podia ou não atacar
Ai. Se ele tivesse perguntado para o Senhor teria falado para ele: não vá, porque existe alguém aí, que é Acã, que não está abençoando vocês. Pelo contrário, está nos afastando. O Senhor teria falado isso para. Mas Josué, porque estava sobre uma bênção, sobre uma promessa, achou que podia seguir em frente. O que aconteceu? Perderam a luta. E aí ficou todo bravinho com Deus. Ah, mas como o Senhor rompeu a aliança conosco? Ah, o Senhor foi lá e fez não sei o quê. Só que ele esqueceu de falar assim: ó, Senhor, me perdoa. É, porque eu não vim aqui. Aí, só que o Senhor fala aqui, ó. Israel pecou, desobedeceu as minhas ordens. Sabe? Então, é isso que acontece conosco. Quando você faz uma anátema, você está fazendo e está colocando toda a sua família. Está amaldiçoando toda a sua família. Então, mas eu estou pecando só eu aqui. Não. Tudo bem. Você está vivendo em pecado? Beleza. Só que você amaldiçoa a sua família. Você amaldiçoa o povo de Deus. Olha só que forte isso. Por quê? Porque igual aqui, Acã pecou. Acã era anátema, Acã era um maldito naquele momento. Mas foi Israel que desobedeceu. Então, quando eu vivo em pecado, eu estou falando o que para Deus? Eu estou falando para Deus que a minha família desobedeceu. Isso é muito forte. Por que que a gente olha e vê as coisas acontecendo na família até? Ai, meu pai bebia, aí vem o filho bebe, o filho do filho bebe, sabe essa coisa de geração em geração? É o que acontece. Por quê? Porque alguém viveu em pecado e alguém não não se livrou daquela iniquidade. Ficou com aquilo. Pode ter. Eu aceitei Jesus. Sim, isso não te, como que eu posso dizer? Não te deixa fora do céu, vamos dizer assim, mas te prive de quê? De ter uma herança plena. Mas por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por conta disso, porque você está vivendo aquele pecado, vivendo aquela iniquidade, está abrindo várias brechas, e aí as consequências daquilo vêm. E aí o que acontece? Aí você vê a família caindo, né, as coisas acontecendo. Mas eu não consigo sair disso. Nossa, eu tento me levantar, daqui a pouco tô caindo de novo. Eu não sei por que isso acontece comigo. É isso. Infelizmente é isso. E quando eu faço isso, não é só eu. Eu tô levando a minha família junto comigo. E aqui, ó. Chaplin transcreve um pensamento atribuído a John Short. Perceba a seriedade para com o dever de amar o Senhor. Vou ler aqui o que ele escreveu. Tão total era o seu próprio amor e sua devoção de todo o coração a Jesus Cristo, que ele, né, Paulo, não podia tolerar qualquer coisa menos entre os crentes professos. Vinha ele insistindo por toda essa epístola, que um grande amor a Cristo deve ser expresso mediante uma vida cristã coerente. Sabia o apóstolo que somente assim o evangelho cristão poderia recomendar-se ao mundo de sua época. Um mundo que precisava ouvir desesperadamente o evangelho. E esta é a verdade em todas as épocas. Para o devotado apóstolo Paulo,
Tudo quanto ficava aquém dessa lealdade se assemelhava a tratar ao Senhor com desprezo. A incoerência em um crente professo levaria a causa do cristianismo a sofrer derrição por parte da comunidade pagã que desejasse conquistar. Então aqui a gente vê o quanto Paulo era devoto. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você é muito Caxias, né? Você. Ai, eu esqueci a palavra. Nossa, hoje eu tô esquecendo tudo, né, irmãos? Nossa, meu Deus. Tomara que tenha saído alguma coisa boa daqui. Mas eu sei que o Senhor falou aos nossos corações e eu tenho certeza que houve grande direcionamento aqui. Mas sabe, você é muito Caxias, você só quer viver certinha. Não dá para viver certinha desse jeito, não. É mais ou menos assim que as pessoas falam. Não, vamos ser mais equilibrados, vamos, né, levar mais no banho-maria. Mas a palavra de Deus não é no banho-maria. E é isso que ele está falando aqui, que Paulo levava as coisas com seriedade e ele não tolerava, não gostava quando vinha aquelas pessoas que achava que devia ser mais maleável, que devia levar de qualquer jeito, empurrar com a barriga, né? E é isso. Não tem como você viver um cristianismo meia boca. Porque quando nós vivemos um cristianismo meia boca, a gente não sai daquele círculo vicioso. A gente vai empurrando com a barriga. É igual um casamento, que você tá ali casado só por manter as aparências ou só por porque acha que não vou conseguir, não sei como que vai ser, tem medo de sair daquela vida, sabe? Tem medo de ir para fora e sofrer mais do que já está sofrendo. Mais ou menos isso. Daqui a pouco eu morro, daqui a pouco ele morre, daqui a pouco acontece alguma coisa e aí tá tudo bem, vamos indo aqui, vamos. Aí fica tendo uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida sem futuro e acha que isso foi o quê? A vontade de Deus para sua vida? Lógico que não. Isso foi o quê? Foi você não querendo melhorar, foi você simplesmente vivendo uma vida medíocre, uma vida que não busca agradar a Deus, porque isso não agrada a Deus. O meu e o seu casamento, eu já aqui falando de casamento, né? Meu, seu casamento de qualquer pessoa, precisa o quê? Refletir a glória de Deus, refletir a glória de Cristo. Eu preciso pré-anunciar a volta de Jesus no meu casamento, porque o casamento que vai acontecer é o quê? De Cristo e a igreja. E o meu casamento precisa dizer Cristo e a igreja. Meu marido precisa olhar e ser como Cristo, e eu preciso olhar e ser como a igreja de Cristo. Querer ser o quê? Uma ajudadora, fiel, idônea, unir laços. Mas para isso eu preciso me despir, eu preciso sair do meu eu preciso parar de olhar para o meu próprio umbigo, eu preciso olhar para Cristo, que aí sim eu vou ter uma vida plena, uma vida abundante, uma herança que o Senhor quer derramar já sobre nós. Não é só quando eu chegar lá no céu, não. Que de repente, quando eu chegar lá no céu, eu nem vou ter tanta herança assim. Porque tudo lá no céu depende de como eu levo a minha vida aqui. Se eu levo minha vida aqui já medíocre, uma vida que mais desagrada a Deus do que agrada, uma vida que não dá o amor que o Senhor merece, uma vida que não condiz com o que Deus deseja, uma vida de desobediência, o que eu vou ganhar lá no céu? Tudo bem que eu não posso ficar olhando para o que eu vou ganhar. Eu tenho que olhar para Cristo e querer o quê? Pelo menos chegar perto da unha de Cristo. Essa é a verdade. Porque
a minha vida, eu tenho que olhar para Cristo e não importa o que eu faça, nada vai encobrir, nada vai pagar aquilo que ele fez por mim. Ele se entregou na cruz do Calvário, ele sofreu, ele morreu e foi tudo por amor a mim e a você e a todos nós aqui. Foi isso. E não importa o que eu faça, não importa o que, nada vai pagar, mas eu sei que vai trazer um sorriso, vai trazer um olhar diferenciado. Sabe, quando eu vejo, quando eu assisto The Chosen, eu desconstrói muitas coisas, né? Porque às vezes a gente constrói um Deus mau, um Cristo ruim, né? Na forma de falar. E quando eu assisto The Chosen, desconstruiu muitas coisas a respeito de Cristo, da maneira como Cristo falou, da maneira como Cristo agiu, e eu vejo muito amor. Eu vejo muito amor em Cristo. E, e é isso que eu tenho que ser. Eu tenho que ser amor. E para eu ser amor, Deus precisa depositar o amor dele sobre a minha vida, para que eu possa entregar o amor que o Senhor deseja de mim, para que eu possa renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e servir a Cristo. Então essa é a palavra de hoje. Olha, e eu vou deixar aqui para que vocês possam olhar para dentro de vocês e ver se vocês estão vivendo o quê? Em amor ou vivendo em pecado? Se vocês estão alimentando a sua alma ou alimentando o seu espírito? O que que vocês estão alimentando? E daí você vai ver se você está vivendo uma vida plena. Às vezes a gente não chegou na plenitude, mas estamos no processo certo, estamos no caminho certo. E às vezes eu tô achando que o processo é a vontade de Deus e não é. O processo é só o processo. Para que eu cresça a cada degrau, para que eu possa receber a minha herança, que finaliza lá no céu ou na volta de Jesus. Tá? Então, essa é a palavra de hoje. Ainda não acabamos o capítulo. Tem muita coisa ainda para a gente discutir aqui, falar. E graças a Deus eu fico muito feliz, porque eu não tô com pressa, tá? Não tô mesmo, tô a fim de estudar a Bíblia aqui junto com vocês. E vamos orar. Vou pedir para que vocês compartilhem esse áudio-vídeo com quem vocês achar. Deixa o Senhor falar ao coração de vocês. Deixa o like, né, que é muito importante para que outras pessoas possam ouvir também, que possa chegar a quem o Senhor desejar. E se inscreve aí no canal, ativa o sininho. É muito importante para que a palavra do Senhor seja propagada. Esse aqui é o intuito nosso, não é ganhar dinheiro, não é nada, é simples e meramente falar de Jesus, levar aquilo que o Senhor deseja para as pessoas. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por abrir o nosso entendimento sobre maldição, ó Deus. Muitas vezes achamos, ó Pai, que isso não faz parte mais, isso não, isso era só no passado, isso não, o Senhor já levou, já viveu a maldição, né? E não é verdade, Pai. Sabemos sim que o Senhor viveu tudo para que nós tivéssemos uma chance de escolher, uma escolha a fazer. E obrigada, Jesus, por nos dar essa opção de termos uma escolha. Porque sem o Senhor nós não teríamos nada, iríamos direto para o inferno, iríamos viver uma vida amaldiçoada. Que a maldição é o quê? O Senhor, Ele nos rejeita, porque nós rejeitamos a Ele primeiro. E aí você vive uma vida de anátema. Quando eu coloco o pecado à frente do Senhor, eu estou vivendo o quê? Uma vida de separação. E eu não estou atravessando a ponte que é Cristo para me achegar mais ao Senhor. Então, ó Deus, neste momento eu quero pedir que o Senhor perdoe,
que nós possamos aqui confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda e qualquer imundícia, de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer iniquidade. Senhor, se eu minto, eu peço perdão e eu não vou mentir mais. Se eu falo mal dos outros, eu peço perdão, eu não vou falar mais. Isso é tomar uma decisão, Senhor. Me ajuda, Senhor, a olhar para dentro de mim e ver se há algum pecado, alguma iniquidade que eu não me desvinculei, eu não pedi perdão, Senhor. O Senhor já falou tanto ao meu coração, tem falado a respeito disso, e o Senhor tem me mostrado. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de confessar os pecados uns aos outros. A tua palavra também diz que devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, não para que eles tirem sarro, não para que eles se sintam melhores do que nós, não, mas para que nós possamos nos limpar em todas as áreas, para que nós fechemos as brechas, para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te fazer cada vez mais a se alegrar conosco. Eu sei, ó Deus, que somos pecadores, somos falhos, mas se as pessoas que estão descritas aqui na tua palavra conseguiram viver uma vida livre, uma vida liberta em ti, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, limpa as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar a nós quais são as nossas iniquidades, para que nós possamos também libertar a nossa família, para que não seja o Senhor olhar e falar a família da Delma está pecando, ou a família da Delma pecou, igual o Senhor falou lá, Israel pecou, por isso quebrou a aliança. Mas foram todos? Não, foi só Acã, pai, lá em Josué. Foi só Acã que cometeu essa falha e se tornou anátema, mas todo Israel pecou. E todo Israel foi amaldiçoado naquele momento e perderam-se muitas pessoas ali. Então, ó Pai, que o Senhor possa olhar para nós e que eu possa, Deus, na autoridade do nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos mostre as nossas falhas, os nossos erros, para que o Senhor possa nos libertar, para que o Senhor possa nos livrar, para que o Senhor possa nos limpar, para que o Senhor possa nos purificar, para que o Senhor possa, Deus, nos perdoar, que o Senhor já fez tudo isso, mas para que eu possa tomar posse dessa herança. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui possa fazer essa oração e pedir esse discernimento ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nos completa. Em nome de Jesus. Amém.